E lá nós vamos estudar a história de um personagem bíblico que tem uma história um tanto curiosa, mas que traz grandes lições para a nossa vida. Na última vez que eu preguei, eu também contei a história de um personagem que tinha uma história também bastante curiosa. Eu falei sobre a vida de Asaf, que era um grande levita, que ele vivia sempre ali nos bastidores, sempre ali no anonimato, mas que uma oração dele trouxe lições muito importantes para nós. E hoje nós também vamos estudar a história de uma pessoa cuja história é contada em apenas 2 versos. É uma pessoa que, se você ler rapidamente o Reavivados, você passa por ela e não aprende as lições com a história dela. Ela tem uma história muito importante, uma história muito interessante que a gente pode se identificar com ela. Mas para isso vamos fazer uma oração para nós estudarmos a Bíblia. Senhor Deus, agora, Senhor, vamos abrir Tua Palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender essa história, nos identificar com ela e a Te buscarmos a cada dia mais a partir de hoje. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. 1 Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro de Crônicas, só mais um pouquinho. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Amém? Amém. Vamos ler. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem me dera me abençoasses, ou tomara que me abençoes, e alargues as minhas fronteiras, que a tua mão esteja sobre mim, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém. Amém? Pronto, essa é a história de Jabes. Aí já contou o nascimento dele, a vida dele e como Deus atendeu essa oração. E nunca mais se fala em Jabes na Bíblia. Nunca se falou em Jabes até esse momento e depois ninguém mais fala nele. A história dele é contada apenas no verso 9 e no verso 10. Agora, o curioso é que essa história ela parece um tanto deslocada. Porque se você olhar aí por essa página aí de 1 Crônicas, você vai ver que está no meio de várias genealogias. A Bíblia ela é cheia de genealogias, de árvores genealógicas. Tem vários nomes aqui de pessoas, de homens que geraram outras pessoas. Fulaninho gerou fulano, fulano, fulano. Tem várias árvores genealógicas aqui no livro de 1 Crônicas. E aí no meio de tudo isso tem essa história de Jabes. E aí a gente se pergunta por que essa história está aí no meio, por que Deus decidiu contar essa história nesses 2 versos e por que ela é importante para nós. Vamos primeiro conhecer o contexto dessa história de Jabes. Jabes, ele viveu na tribo de Judá, no sul de Israel, depois da conquista de Canaã. Ou seja, ele viveu no período dos juízes do povo de Israel. Ali depois do tempo dos patriarcas e antes do tempo dos reis, ali no período de Sansão, no período de Gideão, no período de Samuel. Jabes viveu nesse período, no período dos reis. E Jabes, no período dos juízes. E depois de algum tempo, Jabes se tornou um dos líderes dessa tribo de Judá, que está aí no capítulo 4, o subtítulo Descendentes de Judá. Jabes, ele era descendente de Judá, que era um dos filhos de Jacó, e com o tempo ele se tornou um dos líderes dessa tribo. Agora, aqui conta um detalhe bastante curioso que nos chama a atenção na infância de Jabes. E é aqui onde nós entramos de verdade na história dele. Vamos ler novamente o verso 9. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Olha só, aqui a mãe dele colocou nele um nome diferente, porque ele teve um nascimento diferente dos outros. Ele teve um nascimento com muitas dores. Então foi um nascimento traumático, foi um evento assim que causou muita dor à sua mãe. E ali ele colocou o nome do filho, ela colocou o nome do filho para lembrar para sempre do quão doloroso foi o nascimento dele.
Agora imagine você passar a sua vida toda sendo conhecido como filho que ao nascer causou dor à sua mãe. Agora, esse nome Jabes, ele torna isso ainda pior, porque o nome Jabes significa sequidão, significa morte, significa dor. Então ele era sempre conhecido como aquele que causava dor às pessoas. Então ele levou aquele estigma, ele levou esse preconceito com ele pelo resto da vida. Imagine aí o bullying que ele recebia dos irmãos, o bullying que ele recebia dos amigos, ao longo da sua infância, ao longo da sua adolescência e ao longo da sua juventude. Hoje as pessoas, elas não dão tanto valor ao nome quanto era no tempo da Bíblia. Hoje as pessoas dão o nome dos filhos de acordo com o santo do dia, ou às vezes eles pegam um nome que eles acham bonito em algum filme, em algum lugar. Às vezes tem gente que mistura o nome do pai, da mãe, né, forma ali um anagrama. As pessoas colocam qualquer tipo de nome, sem pensar no significado do nome. Só que na Bíblia, os nomes, eles tinham um grande significado. Porque o nome que você dava ao seu filho era a identidade que ele ia ter pelo resto da vida. Quer ver um exemplo? Quando nós olhamos ali para Abraão. Antes, qual era o primeiro nome de Abraão? Abrão significava outra coisa. Mas quando Deus chamou Abrão para ser o pai de muitas nações, Deus mudou o nome dele para Abraão, o pai das nações. Deus podia ter deixado o nome dele Abrão e ter tornado ele o pai de muitas nações, sem mudar o nome. Só que para os judeus, o nome representava a sua identidade, representava quem você era. Outro exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, qual era o primeiro nome dele? Saulo. Só que esse nome era o nome que ele tinha quando ele era o perseguidor dos cristãos. Então, já que ele ia se converter ao cristianismo, ele não queria carregar aquele nome que causava medo aos cristãos. O nome Saulo era a mesma coisa que Hitler para os judeus. Era um nome que causava medo, era um nome que causava temor. Então, quando Saulo se converteu, Saulo mudou de nome para Paulo, ali querendo mostrar o quão significativa tinha sido a sua conversão. Agora, às vezes os pais colocavam um nome negativo nos filhos, e aquilo ficava durante toda a sua vida, como é o caso de Jacó. Quem se lembra do nascimento de Jacó, como foi? Nasceu Jacó e Esaú no mesmo momento. Mas como foi que Jacó nasceu? Esaú saiu primeiro e Jacó saiu agarrado no calcanhar do irmão. E ali o pai deles, né, Isaac, colocou o nome do filho de Jacó, ou seja, Jacó significa o trapaceiro, o enganador, o mentiroso. Então Jacó significa mentiroso. E ao longo de toda a vida de Jacó, Jacó levou essa identidade de mentiroso com ele. Várias vezes nós vemos Jacó enganando o pai, enganando os irmãos, enganando o sogro. Jacó foi um mentiroso por uma grande parte da sua vida. E aquilo era um fardo muito pesado para ele. Ninguém quer ser chamado de mentiroso pelo resto da sua vida. Ninguém quer que os outros fiquem dizendo que não dá para confiar em você porque você só vive mentindo. Então, quando Jacó se encontrou com Deus, naquela luta, que Jacó lutou com o anjo, foi o que Deus fez com o nome de Jacó. Deus mudou e colocou ali o nome de Israel, aquele que luta com Deus. E pronto, a partir disso, Jacó nunca mais enganou. Jacó nunca mais foi um mentiroso. Amém. Então, os nomes na Bíblia, eles têm um significado poderoso. Então, alguém que recebeu o nome de causador de dor, certamente teve uma vida muito sofrida. Eu já vi um comentário que Jabes também significa o desgraçado. Olha aí. Já li sobre Jabes. O desgraçado. Aí já pensou na escola? Ei, desgraçado, vem cá. Você ser chamado de desgraçado, para onde você vai? Isso não é uma coisa boa. Então, Jabes, ele teve uma vida muito sofrida. E ele tem um momento que ele não aguenta mais aquela tristeza e ele decide fazer uma oração. E essa oração é uma das mais belas orações da Bíblia. É uma oração tão importante quanto o Pai Nosso. E nós podemos aplicar essa oração para nós. Nós podemos usar a mesma oração que Jabes fez aqui no verso 10. Olha só. No verso 10 começa dizendo assim: Jabes invocou o Deus de Israel. O que é invocar para vocês? Qual é a diferença de uma oração comum para invocar o nome de Deus? Vou dizer como um exemplo.
há uns 6, 7 anos atrás, os meninos das escolas, eles tinham uma brincadeira besta, um ritual que era para invocar um espírito de um demônio, um espírito aí chamado Charlie. Então eles faziam esse ritual com os lápis e ali eles queriam invocar a presença desse espírito, eles queriam a presença daquele espírito ali. E se aquele espírito mexesse aquele lápis, é porque aquele espírito estava ali naquele lugar. Então invocar é querer a presença de alguma coisa ali no lugar. Então na Bíblia, quando alguém está invocando a Deus, ele quer que Deus se faça presente. Ele quer que Deus haja de forma verdadeira na sua vida. Então Jabes, ele não fez uma mera oração, ele não fez uma mera prece, ele invocou o Deus de Israel. Ele queria que Deus agisse na vida dele poderosamente. Tipo, ele clamou, né? Ele clamou. Não foi uma oração baixinha, não foi uma prece sussurrada. Ele clamou em alta voz para que Deus agisse na vida dele. Talvez até ele estivesse chorando, né? Assim, triste, desesperado. Então vamos analisar aqui cada parte dessa oração de Jabes. Olha só, vamos ler o verso 10, depois nós vamos ler parte por parte. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e alargues as minhas fronteiras, que a tua mão esteja sobre mim, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. Amém. Essa foi a oração dele, foi uma oração curta, foi um clamor curto, mas olhe cada parte dessa oração. A primeira: tomara que me abençoes. Olha só, pedir para que Deus nos abençoe parece assim uma oração tanto clichê. Nós sempre pedimos que Deus nos abençoe. E às vezes pode até parecer egoísta. Eu quero que Deus me abençoe, mas eu não estou orando para que Deus abençoe as outras pessoas. Mas nessa oração de Jabes tinha uma coisa diferente. E eu vou ilustrar. Por exemplo, compare uma criança mimada, uma criança que os pais dão tudo que ela quer. Olha a frase que a criança diz. A criança diz assim: pai, eu quero um bolo no meu aniversário. Nesse meu aniversário eu quero um bolo. Agora compare com uma criança de rua que diz assim: eu queria tanto um bolo no meu aniversário. Quem me dera ter um bolo para eu comer no dia do meu aniversário. Vocês estão vendo que é o mesmo pedido. As duas estão pedindo por um bolo. Mas qual a diferença dos dois pedidos? Como é que vocês veem a diferença desses dois pedidos? Pois é. O primeiro, a criança mimada, ela está exigindo aquele bolo. Enquanto a criança de rua, ela está sonhando com o bolo. Ela sabe que os pais não têm a menor condição de comprar um bolo confeitado de aniversário para ela. Então ela imagina, ela sonha com um dia ter, quem sabe, um bolo para comer no aniversário. Um bolo mais simples que for, mas ela sonha em ter esse bolo. Então essa oração de Jabes, ela não é uma oração assim, uma oração como a maioria das pessoas fazem. É uma oração assim, um desejo que ele tinha de que Deus abençoasse a vida dele. Um sonho que ele tinha. Tomara que o Senhor me abençoe. Ele estava passando por uma tristeza tão profunda que ele não conseguia enxergar as bênçãos de Deus. Ele sentia como se Deus tivesse desamparado ele. Então ele pede lá do fundo, ele tira as forças lá do fundo para pedir: ó Deus, tomara que o Senhor me abençoe. Quem me dera se o Senhor me abençoasse. Então, irmãos, o que é que a gente aprende com essa primeira parte da oração? Tem muitas pessoas que fazem as suas orações para Deus como uma criança mimada, exigindo que Deus atenda tudo o que ela pede. Ela pede mais do que o necessário, pede coisas que não vão servir para a vida dela, porque ela é uma pessoa consumista. Ela quer apenas que Deus atenda todos os seus desejos, como aquele gênio da lâmpada. Mas existem as pessoas humildes que pedem assim como Jabes, com humildade. Elas pedem as bênçãos de Deus porque sabem que Deus tem o melhor para elas. Então essa é a primeira coisa que a gente aprende com a oração de Jabes. E a outra lição que a gente pode aprender é que Jabes sabia que todos os defeitos que ele tinha adquirido ao longo da sua vida e aqueles que ele herdou do seu nascimento, Deus podia transformar. Amém. Então, irmãos, tem uma frase de Ellen White que eu acho muito bonita. Uma das frases que eu mais gosto de Ellen White, que ela diz assim: nenhum defeito de caráter, herdado ou adquirido, pode resistir ao poder do sangue de Cristo. Amém. Você pode ter nascido com alguma coisa que você herdou dos seus pais, algum erro que eles tinham, algum hábito negativo que eles tinham, passou para você,
ou você pode ter tido algum trauma na sua infância, alguma coisa que você vem carregando ao longo da sua vida. Saiba que Deus pode transformar isso hoje. Amém. Basta apenas que você faça essa oração que Jabes fez, pedindo as bênçãos de Deus, rogando pelas bênçãos dele. Ele tem o maior desejo de conceder essas bênçãos. Amém. Só que as pessoas não pedem. Então, acreditar no poder da oração pode mudar o nosso futuro. Certeza. E aí essa primeira parte da oração, que algumas pessoas acham até egoísta, ela vem em seguida da segunda parte. E se a primeira parte as pessoas acham um tanto diferenciada, a segunda parte é ainda mais. Olha só. Tomara que me abençoes e alargues as minhas fronteiras. Agora eu quero ver vocês. O que é que vocês acham que Jabes queria pedir nessa parte da oração? Por que ele pediu para que Deus alargasse as suas fronteiras? Ou seja, expandisse o seu território. O que é que ele estava querendo dizer com isso? Estava querendo terreno? Prosperidade? Alguém mais? O que é que vocês acham que Jabes queria dizer com isso? Eu vejo assim, hoje em dia também acontece isso. Às vezes a família é muito grande e as pessoas moram numa casa muito pequena. E todos os irmãos dormem num quarto só, uns por cima dos outros. Muitas vezes até dividem uma cama de solteiro. 2 irmãos dormem, um com a cabeça para um lado e o outro com a cabeça para o outro lado. E muitos jovens, eu já ouvi alunas minhas dizendo que tem um sonho de se casar ou encontrar alguém para sair de casa só para ter o canto delas. Então pode ser que aí Jabes, como tinha muitos irmãos, pode ser que fosse isso. Eles fossem uma família muito pobre e eles vivessem apertados numa casa pequena, um quintal pequeno, não tivesse tantas... E ele sonhasse ali em ter uma casa para ele, ter uma família dele, ter um lugar para ele, quando ele pudesse realmente ser mais livre, ter a vida dele, e sem ser toda a vida dependente do pai, da mãe e dos irmãos, todo mundo junto. Talvez, né? É uma conjectura minha. Pois é, tem essa possibilidade. Tem a possibilidade também de que, por ele ser o mais desprezado, por ele ser o mais rejeitado dos irmãos, cada um tinha territórios, tinha terrenos grandes para habitar com suas famílias, e talvez para ele tenha ficado a menor parte. Talvez ele tenha ficado sem muitas posses, sem muitas propriedades. Então aqui ele estava pedindo para que Deus olhasse para a situação financeira dele e alargasse suas fronteiras. Mas nós podemos olhar além e ver que aqui, simbolicamente, Jabes estava pedindo para que Deus concedesse mais oportunidades para ele, mais chances para ele. Da mesma forma que na nossa vida nós podemos pedir isso a Deus. Tem muitos cristãos que vivem a vida acomodados, e vivem a vida apenas naquela sua zona de conforto. Nós podemos pedir para Deus para que Deus aumente nossas chances, aumente nossas oportunidades. Às vezes as pessoas, cristãos, adventistas, passam a sua vida dando estudo apenas a uma pessoa, apenas aos de casa, talvez apenas a sua rua, mas sabendo que Deus pode expandir essa zona de influência para mais pessoas. Deus está desejoso de abrir para você várias oportunidades. Amém. Basta você pedir. Amém. Agora, com essas oportunidades, com essas chances, também vem grandes responsabilidades. Como tem uma frase de um filme muito famoso que diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então Deus, concedendo várias oportunidades, várias chances para nós, Ele deseja que nós usemos isso com responsabilidade. Verdade. E por isso que que Jabes pediu isso, pediu que Deus alargasse suas fronteiras, mas logo depois ele fez 2 pedidos, sabendo as consequências que, se Deus atendesse esse segundo pedido, poderiam causar. Quando as pessoas têm muito poder, quando as pessoas têm tudo nas mãos, vem a tentação de achar que elas são independentes. Vem a tentação de achar que elas mesmas conseguem gerir tudo aquilo, que elas não precisam de Deus. Então, por isso que Asaf faz o próximo pedido. Jabes, né? Jabes, que eu estou com Asaf na cabeça. Jabes pediu para que Deus alargasse as suas fronteiras, mas olha o que ele pediu depois: que a tua mão esteja sobre mim. Amém. Olha aí. Jabes sabia da dependência
que a dependência de Deus é fundamental na vida do cristão. Muitas pessoas pedem várias bênçãos a Deus, e aí Deus concede as bênçãos. Só que as pessoas agora descartam Deus e acham que agora elas podem tocar sozinhas, achando que a ajuda de Deus não vai ser da forma que eles querem. Então Jabes sabia que era importante que a mão de Deus estivesse guiando ele quando Deus alargasse as suas fronteiras. E por isso, ele faz o seu último pedido. Além de que Deus alargasse as suas fronteiras, guiasse ele, ele pede também que Deus preserve ele do mal, para que não lhe sobrevenha a aflição. Essa parte aqui da oração de Jabes aparece um tanto com a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, depois de todas aquelas partes da oração, Jesus diz no final: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, aqui, Jabes estava fazendo um pedido aqui muito importante. Deus poderia dar as chances que ele estava pedindo, Deus poderia guiar ele, mas as tentações iriam vir cada vez mais. Então era importante que Deus livrasse ele das tentações, livrasse ele do mal. Então, amigos, essa oração de Jabes não foi uma oração egoísta, não foi uma oração pensando apenas nele mesmo. Foi uma oração de alguém que estava desejoso do poder de Deus. E olha só o que é que diz no final. Depois de toda essa oração de Jabes, qual foi a resposta de Deus? E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém. Amém? Amém. Então, irmãos, peça a Deus para que Deus transforme a sua vida. Peça para Deus para que Ele remova aquilo que você tem carregado, talvez desde a sua infância. Seja um trauma que alguém causou a você, seja alguma coisa que você tem trazido dos seus pais. Deus pode transformar você. Amém. E não fique acomodado, não fique apenas na zona que você está. Peça para que Deus aumente as suas oportunidades, aumente as chances de você levar o Evangelho para as outras pessoas. E tenha certeza de que a mão de Deus vai estar com você e de que Ele vai ajudar você também a vencer as tentações. Amém. Essa oração que você fizer vai ser atendida. Sim. É importante nós lembrarmos a importância da dependência de Deus. O próprio Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele deixou bem claro que todos os milagres que Ele fez porque Ele era dependente de Deus. A maioria dos milagres que Jesus fez, Ele não usou a sua divindade para isso. Todos os dias, Ele recebia um batismo do Espírito Santo. E com aquele batismo que Ele recebia naquele dia, Ele ia para a missão e ali Ele pregava para as multidões e curava vários doentes. Esse poder que encheu a Jesus naqueles dias que Ele esteve aqui na terra, Ele quer derramar sobre você hoje. Amém. Glória a Basta que Deus. você faça essa oração, basta que você peça esse poder e Deus vai atender o seu pedido. Amém. Amém? E se esse é o seu desejo, vamos ficar de pé? Vamos cantar essa música. Acho que vocês não conhecem essa música, mas nós vamos meditar na letra desse hino, que é justamente essa oração de Jabes. Querendo ser herói, alguém segundo o coração de Deus. Por amor quero servi-lo, mas sinto-me pequeno e sem qualquer favor. Por dentro só a dor, só por isso estou aqui, Senhor. Ao seu dispor, a
Senhor Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Sim, Deus. Te pedimos que as tuas bênçãos cubram a nossa vida, Sim, Pai. não com aquilo que a gente acha que merece, mas com o que o Senhor sabe que a gente precisa. Sim, Senhor. Te pedimos, Senhor, que nós não fiquemos acomodados na condição que nós estamos. Sim, Deus. Te pedimos que o Senhor alargue nossas fronteiras, Sim, Pai. Por favor. nos ensine novas formas de levar o Teu Evangelho, Amém, Senhor. nos mostre as pessoas para quem devemos pregar. Sim, Deus. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, que a Tua mão esteja sobre nós, Amém. em todos os momentos da nossa vida, Sim, Deus. para que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Sim, Deus. Sabemos, Senhor, que a cada dia o inimigo não quer que a gente receba o poder do Teu Espírito. Verdade. Ele sabe, Senhor, que com esse poder nós podemos derrotá-lo. Verdade. Então, por isso, Senhor, nos livra da tentação. Sim, Deus. Não nos deixe cair no mal. Sim, Deus. Nos ajuda, Senhor, a permanecer no Teu caminho. Amém, Deus. Que nós temos a certeza de que o Senhor atenderá esse pedido. Sim, Pai. Porque o Senhor atendeu de Jabes, o Senhor atendeu de todas as pessoas que foram fiéis a Ti, Sim. em todas as épocas. Verdade, Senhor. E o Senhor está presente aqui, e eu sei que o Senhor vai transformar a vida de cada um. Amém. Transforma-nos, Senhor. Sim, Nos Deus. leva para casa em paz, e que essa oração de Jabes possa ser a nossa oração dia após dia. Sim, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.